E aí, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a moto tem a Gabi, e hoje nós comentaremos o 12º episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nesta terça-feira, 13 de agosto. Tivemos muro, gritaria e muito choro, e vamos comentar tudo agora. Mas antes, oi, Gabi. Tá preparada para comentar mais um episódio, que é um episódio especial, esse do muro, porque nossos queridos Kellen e Edu foram os primeiros a vencer essa prova no MasterChef, né? Oi, Rich. Oi, galera. Então, sim, tem esse motivo super especial aí. E, além de tudo, é uma prova que eu adoro. Assim como a prova do leilão, a prova do muro é uma das minhas favoritas, assim. Então, eu adoro ver aquela confusão e eu acho que é legal a gente ter a expectativa de, no momento que eles tiram, né, a cloche ali do prato, a gente descobrir também se ficou igual, como que foi. Então, eu acho que tem esse elemento de mistério aí também que traz algo a mais para a prova. Então, é uma prova que eu curto bastante. E a gente vai comentar essa prova que ela teve os extremos, de pratos extremamente parecidos na aparência e no sabor, a pratos tão diferentes que até a louça era outra, né? Então, foram bem extremos. A prova você viu tudo que a pessoa queria. Então, como eu falei, a gente vai comentar primeiro essa prova do muro, que os participantes foram divididos em duplas e o Vitor, vencedor da prova eliminatória da semana passada, né, pôde dividir as duplas, escolheu a dupla dele, dividiu as outras. Ele tentou ser bem amiguinho com a maioria e não deu muito certo, né, porque os amigos foram quase todos para a prova da eliminação e os participantes tiveram 1 hora para entregar os pratos, como falaram os jurados e a Ana Paula Padrão. Os valores e critérios que seriam avaliados seriam que os pratos teriam que estar iguais, teriam que ter o mesmo sabor e, acima de tudo, teriam que estar gostosos, porque, né, não adianta ser bonito, não adianta estar igual se tiver com gosto de sabão, né? Então não tem como entregar um prato bonito e sem gosto. Porém, nós sabemos que, né, nem tudo funciona bem, porque é tudo gritado, todo mundo falando junto, vira aquela confusão e virou isso que a gente vai comentar agora. E aí, Gabi, o que você achou dessa prova em si, que como a gente já falou, a gente gosta dela, mas você gostou do que viu? E do que ouviu, né, porque é gritaria. Sim, sempre gritaria, mas eu achei que dessa vez, eu não sei, eu tenho a impressão que as outras vezes não foi tanta bagunça assim, ou que eu não me lembro de ter visto o pessoal perder tanto a linha assim no sentido de se preocupar, tipo, ficar. A gente viu que claramente tiveram pessoas que ficaram desestruturadas com a bagunça, sabe? Que ao invés de focar em cozinhar, ficavam focando na bagunça, em querer um falar de cada vez e tal. E assim, desculpa, mas ninguém ia parar de gritar e de fazer o seu para os outros colegas poderem. Então, eu acho que existem algumas estratégias ali que poderiam ter sido utilizadas, como, por exemplo, pegar, igual a Geórgia e o João fizeram, né, de ir lá pro final e, tipo, conversarem. Então, eu acho que tem alguns caminhos aí que podem ser usados. A Andrea, por exemplo, eu reparei que ela não se aproximava do muro em momento nenhum. Ela gritava lá da bancada dela, sabe? Então, como que ela vai ouvir e como que ela vai. Que a Gabi ia ouvir o que ela estava falando com ela estando tão longe, sabe? Então, eu acho que faltou algumas coisas assim pro pessoal, mas pra gente que estava assistindo, divertidíssimo, né? Olha, divertidíssimo até a página 2, porque sem mentira nenhuma, gente. Eu fiquei com uma leve dor de cabeça, porque era muita gritaria. E o Fogaça que teve que gritar na reta final do tempo, o som tava estourado do próprio programa, né? Eu tava com fone de ouvido, que eu tava achando pelo YouTube, né? Então, foi um caos daquilo. E você falando da Gabriela, é engraçado que as suas charás serviram em extremos, né? Enquanto uma tava dando tudo certo com a dupla, assim, a comunicação tava fluindo, a outra. Eu notei isso muito da Andrea. A Andrea é uma querida, é maravilhosa. A gente vai falar dela ainda, porque, né? Teve o resultado da semana, mas realmente era uma coisa que não dava para entender como ela reclamava de não estar escutando se ela não estava sempre perto do muro, pelo menos é o que a edição mostrava da gente, que o máximo que a André apareceu era 90% das vezes na bancada dela, né, que é distante do muro. Então eu queria ver também a reação da Gabriela ao assistir o episódio e ver, né, que estava gritando também, tendo tanto estresse, mas a dupla dela também não estava tão perto do que eu vi. Mas dessa prova em si eu quero falar que ela é muito boa e tradicional aqui, porque eu vi um comentário falando engraçado, dizendo assim, o programa perdeu a mão com essa prova, não assisto mais. Eu digo, gente, então essa pessoa tá assistindo esse ano, né? Porque a prova vem todo ano já. Então, mas, assim, eu acho que essa prova
tem duas vertentes que ela pode aparecer no programa, porque essa prova também, para quem não conhece, ela é do MasterChef norte-americano. Né? Lá eles também fazem isso, e às vezes não é tão bagunçado quanto foi hoje, né, aqui no Brasil. Um ponto seria vir com uma quantidade pequena de participantes, como veio em 2021, para ter a gritaria, porém haver uma compreensão da parte dos participantes e o resultado ser bom. Ou seja, tem alguns erros, tem tudo assim, mas o resultado, sabe, ter um nível lá em cima, ter um nível elevado. Então, acho que isso é o que pode acontecer. Já na parte que eu acho que foi a que veio no programa, que é o segundo motivo, é vir com muita gente no cast para garantir a gritaria ser generalizada e tal, e render comentários sobre a bagunça e coisas do tipo, que é o que eu gosto de falar aqui toda semana, que é o famoso engajamento a qualquer custo, mesmo que seja criticando o cast. Então acho que foi essa segunda vertente mais que apareceu aqui no MasterChef. Mas se tratando de pratos, Gabi, o que você achou aí dos pratos entregues? Eu fiquei bem surpresa com o nível de similaridade entre alguns pratos de algumas duplas, né? Por exemplo, ali a dupla que acabou saindo vencedora, a da Gabi e da Auzileide. O prato da Gabi e o da Auzileide, ele estava muito parecido, né? Aparentemente em sabor também. Alguns outros pratos ali também, né? Então, acho que pelo nível de caos que estava naquela cozinha, do quão caótica ela foi, eu fiquei surpresa que alguns conseguiram entregar coisas tão parecidas, né? Em compensação, algumas duplas, né? Não chegaram nem perto. E aí acho que tiveram falhas grandes de execução no que tange ao que foi pedido pela prova, que então era esses pratos ali gêmeos, né? Esses pratos iguais. E também tivemos falhas ali, como por exemplo a da Laura e do Vitor, né? Fazendo algo que. Não foi o Vitor, foi o Pietro, né? Que cozinhou com a Laura. Então a Laura e o Pietro, eles entregando um prato que até estava similar, por exemplo, em estética, mas que não estava nem um pouco similar em gosto, né? E também que estava. Os jurados falaram que não estava bom, né? Então eu acho que, de alguma forma, alguns deles se deixaram ser contaminados assim pelo caos, sabe? E aí eu acho que a gente consegue perceber também, de alguma maneira, que as duplas que transpareciam estar um pouco mais calmas e mais centradas, elas conseguiram entregar o delas ali. Enquanto que as outras que, tipo, parecia que estavam focando mais no caos, em, não tô conseguindo, sabe? Essas parece que não conseguiram desempenhar tão bem. Então, eu acho que de repente é isso o segredo mesmo. E assim, eu imagino que seja muito, muito, muito interessante você ter alguém ali gritando o tempo inteiro e você tentar gritar e outra pessoa querer gritar em cima e tudo mais. Mas eu também acho que é muita ingenuidade achar que isso não ia acontecer, sabe? Porque o relógio está correndo, né? Todo mundo ali precisa falar o seu. Como é que eles iam decidir quem que fala primeiro? Quem é que tem a vez agora? Sabe? Então, eu achei que tiveram alguns pratos bem bons, assim, e que surpreenderam pelo nível, assim, de execução dentro do que a prova pediu, mas, ao mesmo tempo, tiveram alguns ali que o pessoal se deixou contaminar pelo emocional e acabou ficando bem abaixo. Uma prova disso é que, por exemplo, a Georgia e o João entregaram pratos até que parecidos, mas eles pecaram em coisa que não tem a ver com o muro, né? Que o do João salgou demais o prato, né? Então foi um erro mais da parte da culinária dele, né? Um erro gastronômico. O muro não interferiu nisso. Se ele tivesse lavado tudo direitinho e tirado o sal na hora, talvez eles tivessem subido ao mezanino, né? Com sabor Sim. equiparado. Mas como estava muito salgado, aí recebeu essa crítica. Então foi uma coisa que foi além do muro, né? Foi uma porra que as pessoas se preocuparam muito com isso, que era um muro, 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 mas esqueceu que a questão sabor também ia contar muito, né? Que é um critério principal do MasterChef, né? O sabor. E o José Roberto falou uma coisa que para mim resume muito o que essa prova é, que é de quem grita mais. Nessa parte eu concordei muito com ele, porque é botar o gogó pra fora. E eu fiquei curioso, porque como ele tá sempre rouco nos episódios anteriores, como ele seria mais safe, mas assim, eu tenho certeza absoluta, a gente vai chegar nesse ponto agora que até a Gabi levantou de que a Chara dela, né, a que não ganhou, tava reclamando disso, que da organização, e eu acho que a gente chegou naquele ponto já que depende do fandom também, porque se a situação fosse o contrário, eu tenho certeza que a pessoa seria massacrada por não deixar o José Roberto falar, já que ele é um dos favoritos do Instagram, né? Então acho que eu consegui ver pontos certos e pontos errados dos dois, porque eu entendi pedir
para cada um falar de uma vez, mas eu também entendi que é uma prova com o tempo não para enquanto você escuta outra dupla falar, né? Então tem prós e tem contras, então vai de quem fala mais alto, vai de quem consegue se comunicar melhor, e até o Jacan e o Fogaça falaram que a prova não é de você também só chegar falando tudo, é falar passo a passo, uma coisa rápida, você faz isso com isso, aí faz, aí depois volta e faz o resto, não dizer tudo que você vai fazer de uma vez só, né? Porque a pessoa pode se perder. A gente viu que aconteceu muito isso. Citando a própria Gabriela e André ainda, que foi uma coisa que ficou mais evidente, tanto com o José Roberto e o Vinícius, era que uns estavam falando, quando a gente via, os outros já estavam na bancada fazendo, e o outro, eu tô falando sozinho, né? Então, Sim, esse erro de comunicação é primordial. Mas assim, eu vou falar aqui uma coisa, gente, olha. Nossos ouvintes e quem simpatizantes que estiverem vindo pela primeira vez no episódio, que eu vou falar que esse minha sensação foi pela edição. Só pela edição, porque deu para parecer que o José Roberto também se aproveitou muito disso, dele falar mais alto e ver que a Gabriela estava desestabilizada. Porque pela edição, se vocês voltarem o episódio, tá no YouTube, tá no Mac, então vamos lá ver os episódios nessa publi gratuita, que na maioria das vezes que a Gabriela ia falar era quando o José Roberto aumentava o tom, que ele falava por cima. sim. Então, notei que teve estratégia assim daí. Eu acho válido que é estratégia, mas não venha no futuro ele achar ruim alguma atitude que ela tiver, tipo de punir ele com algum tempo, né? De botar ele na prova da eliminação. Porque assim, as pessoas também têm que ver isso, que ele não é bobo, né? Exato. Eu acho que ele não começou na maldade, mas quando ele viu que estava incomodando ela, ele passou a fazer daí mais, né? É porque tá muito evidente, você vê na edição, tem momentos que a edição focou muito nisso. Quando tem a confessionário da Gabriela reclamando, aí ela ia falar, não dava 2 segundos, era o tempo que ele aumentava o tom pra alguma coisa, até a Gabriela falou, até, mas não é hora de falar sobre isso. Eu entendo os dois lados, completamente. Eu acho que os dois lados são válidos, mas também vamos dizer assim, que nem tem nenhum santo, né? Cada um sabia o que estava Sim, fazendo, seja impedir pra parar, mesmo o povo não podendo parar, como aumentar o tom de voz, sabendo que ia desestabilizar o coleguinha. Então, assim, então todo mundo tá na competição, é isso, né? Mas aquela coisa, né? sim. Eu acho também que é muito. Uma prova como essa, você tem que ser muito inteligente na escolha do que você vai fazer. Tipo, escolher um prato que não tenha tantos preparos, que sabe que não tenha tanta chance para erro. Então, eu acho que isso é um ponto também, assim, porque quando você pega algo que tem muitas etapas, você vai ter muitas coisas para fazer, sabe? Então, acho que esse é um ponto também. Ou às vezes as pessoas tentam pegar um prato simples, tipo o ceviche, só que ao mesmo tempo é algo que é um ingrediente assim muito sensível no sentido de, cara, qualquer diferença de tempo ali de ficar marinando no limão, por exemplo, ou qualquer toque de tempero de diferença, é algo que sente muito no paladar, porque é peixe cru com tempero, sabe? Então, acho que às vezes também precisa ser inteligente na hora de escolher o que vai cozinhar quando você pega uma prova dessa, sabe? E eles não seguiram tanto alguns a dica da Helena Rizzo, né? Que ela falou, peguem, ela falou que se fosse ela pegaria 3 ingredientes e focaria neles, né? Assim, para fazer o prato dela e fazer a coisa. E quando você falou isso, Gabi, de focar numa receita fácil, foi praticamente o que determinou a vitória da Gabriela e da Auzileide, né? Que elas foram uma coisa mais fácil de que dava para resolver no grito, né? Dá para você gritar Sim, o modo de preparo tempero. E isso é mérito dela, gente, porque é estratégia. Não é você reinventar a roda, fazer um prato perfeito, magnífico, porque as condições da prova não permitiam muito isso de acontecer com tanta gente gritando. É você fazer um prato bom, bonito, que esteja igual e com sabor muito bom. Então, você conseguir entregar isso era vitória ou mezanino, pelo menos. Mas um ponto que eu quero mais falar é que eu achei que a estrutura dessa prova foi injusta. Eu até fiz até um tweet postando uma foto, um print da hora, porque a primeira dupla entre Pamela e Roberto, ela meio que conversou um pouco de lado, né? Com a cabeça virada pro lado, que a porta não estava muito largo, o muro. Então, isso pra mim é uma certa vantagem. E a dupla que fica no meio também tem muita desvantagem, mas aí é questão de estrutura, de sorte também. Mas ficou na ponta, teve vantagem. Eu acho que pelo áudio, por tudo, era pra essa estrutura da prova ser praticamente esticada até quase a parte dos jurados, sabe? Pra dar igualdade. Mas eu acho sim, que eles se beneficiaram muito ficar na ponta e também na questão da altura. Porque, por exemplo, o Pietro é alto, ele estava na altura ali com a Laura, né? Mas a Laura é baixinha, não conseguiu alcançar. Então tem que ser um muro um pouco mais alto para dificultar o som de todo mundo chegar, da pessoa mais baixinha à pessoa mais alta, né? Então eu acho que teve um erro de estrutura aí que para mim eu acho que foi mais crucial, impactante na parte da Pamela e do Roberto. Que eu não estou culpando os dois, mas eu estou culpando a produção, né? Pela hum, estrutura da prova, né? Que foi, eu achei isso injusto.
E achei ainda mais injusto eles não chamarem atenção isso na prova. Se chamaram isso na gravação, também não importa, tem que ser chamado pra gente ver, porque, né, é um erro, pra mim é um erro. Agora, de resultado, como a gente já falou, a Gabriela C e a Alzileide venceram, com José Roberto, Vinícius, Pamela e Roberto sendo alto desempenho, indo pro mezanino. Já as duplas Laura e Pietro e André e Gabriela P foram as piores da rodada, e já dando um adiantamento assim, toda vez que eu falar Gabriela, a partir de agora vai ser a P que tá na prova da eliminação, né? Já pra não ficar com PC, PC toda hora. Então, a gente já comentou o que tinha achado, mas dessa parte, Gabi, o que eu quero falar é que eu achei uma injustiça sem tamanho você vencer uma das melhores e maiores provas do MasterChef, uma das mais impactantes, e você não ganhar PIN. E a pessoa que foi pra prova da eliminação, que tinha chance aí, ganhou. Isso é muito errado. Que você tenha falado isso aí também, porque não teve PIN pra Alzileide e pra Gabriela. É verdade. Eu não tinha reparado nisso quando eu estava assistindo. Que bom que você trouxe isso, mas eu concordo plenamente que eu acho que não é justo. Não, e assim, e num reality show que foca tanto em vitórias, tipo, fulano tem 5 pins, fulano tem 6 pins, né? Fulano tá só com um pin, fulano não tem nenhum, você ganha uma prova dessa e não ter o pin. Então é meio que, mais uma vez, como eu falo, é a falta de valor que dão, né, a desvalorização que dão pra prova classificatória e focam mais na eliminatória, mas não vai acontecer muito, o Masterchef não vai falar, ligar pro que a gente fala, mas fica aqui minha reclamação nesse saque aqui do Masterchef. Hum, Alguma coisa para falar, Gabi, desse resultado? Você gostou do que foi apresentado pelas vencedoras e detestou o que foi apresentado pelos derrotados? não detestei o que foi apresentado pelos derrotados, né? Mas eu acho que foi justo o resultado, assim. Que no geral foi justo, porque não tinha ali como outras pessoas perderem, né? E eu acho que ficou, pela edição, ficou bem claro também quem é que tinha vencido. É. E antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, e preste atenção nesse cronograma que eu vou falar dessa semana. Toda quinta, nós seguiremos falando do MasterChef Brasil. E agora, todas as sextas, ou seja, um episódio atrás do outro, nós falaremos de Estrela da Casa, né? Onde já temos um episódio analisando os primeiros singles dos participantes. E amanhã nós já teremos outro episódio comentando as novas músicas do Top 14. Então fiquem atentos. E tem mais um episódio vindo aí, especialmente nesta segunda 19. Eu, a Luísa Martins e a Camponeusa analisaremos a estreia do Global All Stars de Drag Race, que tem a Miranda Lebrão, do Drag Race Brasil, como uma das participantes. E como é a estreia, como deve aparecer, então a gente vai comentar só esse episódio, que é para exaltar o Brasil. Então se preparem, que tem 3 episódios seguidos vindo aí, e deem valor, deem stream pra gente, avalie com 5 estrelas, deixe comentário. Algumas plataformas já estão deixando o Spotify atualizar e você comentar lá mesmo. A gente já recebeu alguns comentários bem legais. Muito obrigado a quem está comentando. E continue seguindo a gente. E agora vamos voltar ao programa, falando de prova de eliminação, que na prova de eliminação os participantes tiveram que preparar um creme brulee doce e outro salgado, ou seja, eram 2 pratos. O tempo de duração foi de 1 hora, menos para Laura, Pietro, Gabriela e Andréia, que perderam 5 minutos como punição do pior desempenho na prova classificatória. E aí, Gabi, o que você achou aí dessa prova do creme brulee, que pegou eles de surpresa quando tiveram que servir 2 e ainda com um doce e um salgado? Sim, eu achei essa prova bem difícil. Eu acho que o creme brulee, ele não é uma receita assim, nossa, meu Deus, é uma receita muito difícil, muito, mas ela é uma receita que ela tem várias coisinhas assim para te cuidar, sabe? E também é uma receita muito clássica, né? Então tem ali a sua importância. E aí você ter que fazer uma receita como essa. E também ter que fazer um creme brulee salgado, que é algo que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Acho que vários deles também nunca tinham ouvido falar. Eu achei, assim, bem difícil mesmo, sabe? Porque, como eu tava falando, tanto que a gente viu acontecer com várias pessoas ali, o creme brulee, por exemplo, talhar e virar omelete, né? Ele cozinhar muito e virar omelete. Então, assim, ela é uma receita chatinha, sabe? E aí, além disso, você ainda tem que pensar numa receita totalmente diferente para fazer um creme brulee salgado. E aí, assim, eu tinha entendido, e aí eu acho que eu entendi errado, mas da forma como eles falaram,
eu tinha entendido que era obrigatório colocar açúcar em cima do salgado também. E aí depois, durante a prova, o Fogaça falou para alguém: Ah, você colocou açúcar, eu achei que você deveria ter gratinado com queijo. E aí eu fiquei na dúvida se era obrigatório colocar o açúcar por cima ou se eles estavam considerando qualquer coisa que meio que gratinasse ele por cima. Eu acho que eles consideraram qualquer coisa. Principalmente por causa desse comentário do Fogaça, né? Então acho que eles deixaram passar. Você também tinha ficado com a sensação, quando ouviu as instruções, de que era obrigatório colocar açúcar? Ou fui eu Não, que. nessa parte não, não pensei, não. Pensei que era sal, sal, doce, doce, né? Assim, eu pensei que isso era mais dividido assim. Porque ele coloca. O Jacan, enquanto ele tá mostrando, ele coloca açúcar em cima, né? E aí ele fala algo tipo. Ah, lembrem que tem que colocar açúcar, não sei o quê. Ah, mas acho que o Fogaça deixou livre, né? E eu acho que até a interpretação Entendi. também deles, né? Que até o Jacan falou, a gente pediu um doce, um salgado, porque ele gosta do doce, eu gosto do salgado, né? Assim, ele foi até nisso, e eu concordo com você, Gabi, porque assim, creme brulee para o MasterChef é fácil, né? Hoje em dia, 11ª temporada, né? Você fazer Sim. um creme brulee. Aí até eu vi como mezzanine eles falando, mas vai ser uma coisa tão simples assim, é meter o salgado no meio. E eu concordo muito com o que você falou, porque é muito difícil você já saber fazer um doce, porque no MasterChef, gente, quanto mais fácil for a prova, mais difícil ela é. Né? Porque você fica com mais ideias, mais tudo, mas a partir do momento que você pede um salgado, que não dá nem pra reaproveitar tanta coisa, né? Porque vai ter que ser salgado. O doce, você não pode entregar dois doces demais, dois salgados demais. Tem que entregar um que seja, você diga, esse é o doce, o outro é o salgado. Mas eu achei que foi uma prova complicada, né? Porque o povo teve que se virar. Teve gente que nunca fez um creme brulee e tava tendo que fazer dois na mesma semana. Mas até quando o João Vitor falou, né, que a única coisa que ele não tinha estudado da gastronomia ali era creme brulee e caiu. É o que sempre acontece, a teoria de quem estuda para prova, nunca caiu quem estudou, né? Quando você deixa de faltar uma coisa para estudar, aquela coisa vai cair. Mas assim, a gente já sabia que quando eles complicam a prova assim é difícil ver o resultado, porque, por exemplo, essa é a segunda semana seguida que participantes que ficaram no alto desempenho tiveram críticas. E que em outras semanas essas pessoas que receberam essas críticas seriam baixo desempenho e talvez podiam ser até eliminadas, né? Então isso é reflexo de como a exigência do programa tá com a questão do tempo, que a Georgia até falou, para 1 hora é pouco, no confessionário concordo, mas essa questão de tempo é a gente dar um murro em ponta de prego, né? O programa nunca vai mudar isso. Mas aí acontece essa bagunça e os resultados não são tão poderosos quanto podiam. Que, por exemplo, de resultado a gente teve que o Pietro venceu a prova e conquistou seu segundo PIN, e a Gabriela e o Lucas foram alto desempenho. Já a Andrea, a Laura e o Vitor foram os piores desempenhos e a Andrea foi eliminada. E aí, Gabi, o que achou dos resultados? Primeiro da vitória do Pietro e depois do adeus da nossa querida Andrea. O Pietro parece ser um cara que vem dando a volta por cima. Ele tá. Semana passada, né? A gente já comentou ali sobre ele no episódio, e acho que de fato as coisas que ele entregou pareciam assim bem boas, né? Pelos elogios ali que os jurados fizeram. E confesso que eu fiquei muito, muito, muito surpresa pela eliminação da Andrea, tá? Assim, por duas razões. A primeira é que, pela edição que ela vinha tendo até aqui, eu achava que ela tinha ali uma edição de pessoa que pelo menos iria mais longe, então eu fiquei bastante surpresa com a eliminação dela. E, de fato, eu achei que o creme brulee dela, o salgado ali, foi de fato uma coisa assim bem errada, né? Eu acho que ela errou muito ali no salgado. Mas pelos comentários dos jurados, eu tinha a sensação de que, colocando na balança o doce com o salgado, sairia ele, sabe? Então, eu fiquei meio que chocada duas vezes, assim, sabe? Aham. E vou falar primeiro do Pietro. O que é engraçado, que semana passada a gente comentou, tava só eu e a Gabi aqui de novo. Eu comentei falando que o episódio não parecia que teria um PIN do Vitor, que o PIN da semana passada seria do Pietro, né? Que foi mais destaque, Sim. recebeu muito confessionário e tudo. E o curioso é que nessa semana que o Pietro ganha uma prova, ele não teve essa edição de vencedor de prova, né? Ele assim não teve aquela narrativa dele de que ele venceria a prova eliminatória ou Sim. outras coisas acontecendo. Eu acho que a edição tá um pouco perdida na história que quer contar. Isso tá faltando agora da eliminação da Andrea.
foi curioso porque mostraram pessoas no mezanino falando que acham que era o Vitor saindo, outras pessoas falando que talvez fosse a Laura saindo. Ou seja, ninguém estava preparado para a eliminação da Andrea, nem entre eles, né? Então foi uma coisa que chocou todo mundo. E a nível de torcida, assim, por exemplo, por mais que tenha alguns participantes simpáticos e queridos esse ano, tá faltando muito carisma no cast como um todo, né? Pra rolar aquela conexão, rolar tudo. E a André era uma das poucas que entregava tudo isso. Não só nos confessionários dela, mas como ela em si, toda vez que ela falava, tinha um carisma natural da Andrea, né? A Andrea conseguia fazer que Sim, as pessoas se relacionarem, torcerem por ela aqui fora. Tinha aquela coisa meio, sim. né, como tinha uma afeição por ela, né? Ela foi a primeira a ganhar 2 pins. Inclusive, ela é a primeira eliminada da temporada que tem pin. E tinha logo 2, né? Tinha 5 pins ali no bottom tree para ser eliminados. Mas ela acabou saindo. E por mais que a gente tenha nossos participantes queridos aqui, que já foram eliminados, que queria que talvez voltasse na repescagem, pra mim, a minha aposta é que a Andrea volte, porque ela é muito boa, né? Ela teve um deslize essa semana. Mas isso não anula a trajetória muito boa e de que ela cozinha muito bem, né? Que ela já ganhou 2 pins seguidos, praticamente. Então fica aí. Sim. Mas eu quero também deixar essa observação sobre a Laura, porque a Laura veio com um momento meteórico. Quem tá aqui no podcast que falava que ela talvez fosse vencedora, porque ela estava indo na subida, mas ela agora que engatou a descida, uma semana se salvando de ficar entre os piores, mas com críticas. Semana passada ela quase saiu e essa semana ela quase saiu de novo. Ou seja, a Laura tá precisando virar uma fênix, né, Gabriel? Pra dar uma de Maria Antônia, né, que tava mal, mal, mal e começou a ir bem. O que você tá achando Sim. aí dessa trajetória da Laura, que agora não é mais altos e baixos, é só baixos? Então, é nesse momento que eu tenho a mesma sensação que tu falou, que o programa parece que não, que tá perdido, que não sabe a história que tá contando. Porque, claro, tipo assim, ok, a pessoa cozinhou bem lá quando ela tava no momento dos altos ali dela, né? Enfim, não tem como a edição mudar ou apagar isso, mas também tem uma forma da edição mostrar, né? E eu achava também que a Laura, ela era mostrada assim como uma candidata de bastante potencial, assim, bem forte para avançar mais no jogo. E aí agora ela realmente entrou numa maré assim de baixas e vamos ver se ela vai conseguir renascer aí disso ou se ela vai continuar nessa e até chegar o momento de ser eliminada, né? Mas eu acho que tá faltando para ela. Eu não sei, eu acho que talvez até o episódio ali da semana passada tenha tirado um pouco da confiança dela, não sei, sabe? Mas de fato eu acho que ela não está numa fase boa assim e precisa começar a se reinventar, né? Então aí, força Laura, vamos ver se ela reagiu. E para finalizar com a André, dizer beijo, André, obrigado pelo carinho, que também em volta e meia ela responde a gente, né? Participantes queridos Sim. merecem carinhos também. André, maravilhosa, lá da minha terra, na verdade, assim, não da minha cidade, mas bem pertinho, assim. Morei um tempão em Santa Maria, ela é bem do ladinho ali de São Cepé. Então, um enorme beijo, assim. A Andrea também falou coisas muito importantes sobre a questão da enchente lá no sul. E a gente sabe que agora isso não está mais na mídia, mas que o problema, né, foi bem grande e que esse caminho de reconstrução ele é bem longo aí, então a gente deseja muita força também para todo mundo que possa ainda estar passando por isso, lutando para reconstruir suas casas, suas vidas. E Andréia, maravilhosa, né? Muito obrigada aí pelo carinho e esperamos aí, assim, esperamos não vou dizer porque eu posso falar só por mim, mas se tiver uma repescagem, gostaria de ver a Andréia de volta. Até agora ela chega como favorita a voltar, né? Mas vamos aí agora para o que tá na rede, que eu pego comentários nas redes sociais sobre o episódio. Semana retrasada e as outras eu trouxe do público. Semana passada eu trouxe de participantes e ex-participantes. Essa eu trouxe 50-50%. Eu trouxe público e ex-participantes. Mas não foram bem comentários, mas eu trouxe uma coisa que eu notei muito, foi porque quando a Pamela recebe muito destaque, né? O povo não gosta muito e começa a falar que ela recebeu, tinha muitos comentários fora Pamela no, né, que é hashtag fora Pamela lá no Instagram do MasterChef, né, que sempre que ela ganha esse destaque, ela fala demais, ela rende muito material para edição usar e ela recebe cada vez um hate mais forte. Aí, Gabi, você sentiu que a Pamela estava passando do ponto em algum momento aí na edição ou você acha que é o público já pegando no pé dela demais? Eu acho que é o público pegando no pé dela demais, assim. Eu não vejo maldade nos comentários da Pamela, sabe? Eu não consigo achar ela
essa vilã toda, sabe? Realmente, assim, eu vejo que ela faz alguns comentários ácidos às vezes, mas sinceramente, pra mim não é assim nada nesse nível que a galera tá achando, sabe? Não, e o curioso é que ela faz uns comentários que não é tão diferente do que o público faz, né? Assim, no sentido que o público ainda faz pior. Sim, O público faz pior que o público ainda marca exato. o participante, ainda vai na rede social do participante. E ela fez uns comentários que faz sentido. Ela falou assim, por exemplo, quando a Gabriela foi alto desempenho, ela falou, a Gabriela eu já posso esperar, eu já esperava que ela fosse alto desempenho. Ela ficou chocada com Pietro e Lucas. Tá, gente, isso é normal. A gente também fica surpresa, às vezes, quando um participante vai muito mal e recebe um destaque positivo. Então, assim, às vezes ela fala o que o Exato. público queria falar, mas o público, em qualquer reality show, tende a rejeitar, né? Pessoas que são muito parecidas com eles, né? Então, assim, mas fica aí. É, eu acho que a galera pega um pouco pra Cristo. Tipo, tem pessoas que às vezes, por exemplo, tem uma participante da temporada passada que eu tinha a impressão, assim, que os comentários dela sempre tinham um tom mais de, assim, eu sentia, assim, uma maldadezinha, sabe? E eu não sinto isso com ela. Então, acho que a galera tá pegando um pouco no pé da Pamela aí desnecessariamente. É, o segundo é uma tretinha de uma rede social, né? Que a gente não vai ler o que é. A gente vai deixar esse, esse no ar, né, aqui, que vocês podem encontrar no X, antigo Twitter, e a rede do ex-passarinho. Mas foi um comentário que o João Vitor, da temporada desse ano, fez, e o Franklin, né? Mais uma vez o Franklin aqui sendo citado, da temporada profissional respondeu. E quem quiser ir no Twitter, vai lá ver. Ou no comentário do João, vão procurar lá, né? @MC11 underline João Vitor e ver o que o Frank falou, porque não foi um tom nada amigável que estava rolando lá entre os dois. Então vão lá procurar para ver e tirar suas conclusões e comentar aqui pra gente o que vocês acharam. Se essa fofoca aí repercutir com essa treta, tudo aí, quem sabe na outra semana a gente traz desdobramentos, mas vão tirar suas próprias conclusões. Como a Issa também não tá aqui essa semana, então tem como falar dos confessionários, mas eu vou falar de sensação. Não sei se a Gabi concorda. Gabi, eu tive uma sensação que a Georgia falou bastante essa semana. E ela falou com um tom mais amigável. Não que ela tenha falado com um tom amigável, eu notei que a edição deu um tom mais amigável pra ela, até com musiquinhas de tom, aquelas zoadinhas sonoras, mais Sim. engraçadinhas pra ela. Você não achou também? Achei também tive essa sensação. Ela é outra pessoa que eu tenho a sensação que recebe uma boa edição, assim. E ela recebeu uma edição muito boa no começo. Aí a Laura ganhou esse protagonismo, né? Umas semanas, umas 2, 3 Isso. semanas seguidas. Aí depois a Georgia voltou, né? Ganhou o PIN, tava aí de novo. Então, assim, a gente não sabe o que achar, né? Que a edição tá cada dia mais confusa. Mas agora a gente vai para a última parte do podcast, que era o destaque, né, do episódio. Toda semana nós traremos quem a gente achou que foi destaque do episódio por critério único e exclusivo de cada um de nós. Ou seja, se é positivo ou negativo, eu e a Gabi que vamos explicar agora. Mas e aí, Gabi? Para você, quem foi destaque desse episódio e por quê? Eu voto na dupla vencedora ali da primeira prova, a Gabi e a Auzileide, porque eu acho que é uma prova bem emblemática. Elas venceram e venceram bem. E para elencar uma pessoa só, né? Então, já que a gente sempre traz aí o individual, né? Eu coloco a Gabi porque ela é uma pessoa um pouquinho mais apagada, assim, da edição, e ela apareceu um pouco mais. E também ela foi a pessoa ali que elas mesmas identificaram como a chefe, né? A pessoa responsável ali pela receita. Então, o meu destaque hoje vai para ela. Olha, eu tinha botado que o meu destaque hoje eu ia abrir uma exceção e ia trazer a dupla, Gabi. Eu tava esperando só ver se você ia dizer uma das duas ou uma terceira pessoa, porque eu ia dizer que o programa não deu PIN, mas aqui a gente reconhece o valor de cada um, principalmente de ganhar a prova classificatória. E ainda por cima de ganhar Justo. uma prova tão boa como essa. Então, como a Gabriela trouxe a Gabriela, eu trago a Auzileide pra gente fechar na dupla, mas com considerações que os dois daqui queriam trazer a dupla inteira, né? Porque funcionaram como um só. Porque eu tenho a sensação, principalmente da Aussie Lady, que ela se cobra muito, né? Que ela acha que tem muito a provar, tudinho. Sim, E rola algum atrito aí que não chega pra gente. Aconteceu alguma coisa aí. A sensação que eu tenho é que é isso. Aconteceu alguma coisa com a Aussie Lady e algumas pessoas, mas que não chega pra gente porque não foi uma coisa televisionada. É essa que eu tenho a sim. sensação. Eu acho que algumas pessoas do cast subestimam a Aussie Lady. Essa é a sensação que eu tenho. Assim como subestimam a Gabriela também. E a Gabriela tem uma sensação que ela é tão legal, porque eu gosto só dos confessionários dela. Ela tem uns tons de falar as coisas bem legal, de acompanhar. Então, ela ganhou uns destaques algumas semanas. Ela ganhou essa semana também, mas eu queria muito o pin dela e da Auzileide, porque merece. Mas como não veio, como falei, aqui a gente valoriza sim o esforço das pessoas. Então, parabéns, Gabriela, parabéns, Auzileide. Tem fotinho das duas, né? Vindo A aí Band junto tá, aqui. a Band tá em contenção de custos, não deu para dar os pins.
Aí vai semana que vem dar uns 3 pins de uma vez só, né? Para umas pessoas. Mas tá aí. A gente tá chegando ao fim do episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. Nossas redes sociais estão na descrição. Amanhã tem episódio sobre Estrela da Casa. Segunda-feira a gente tem sobre o Global All Stars. E quinta a gente tá de volta aqui falando de MasterChef. Então até os próximos episódios e tchau. Até mais.